Para você ter sucesso na vida, você tem que, no mínimo, trabalhar. Pois é, pessoal, e hoje a gente está aqui dentro do Terras de São José 2 com uma pessoa maravilhosa, um cara que eu aprendi a respeitar, nós nos conhecemos de uma forma inusitada e hoje ele está aqui para contar um pouco da história dele para vocês. O nome dele é Paulo Gregório Gallucci, dono da PGG, da Telefil, e ele vai contar, dentre outras coisas, o porquê que ele escolheu estar aqui conosco hoje, porque que ele deu tão certo na vida. Então eu queria apresentar para vocês o mais do que querido Paulo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Conta para mim, Paulo, dono da PGG, dono da Telefil, fiz essa introdução bem rápida, perto de tudo aquilo que você é como ser humano, e a tua história começa lá atrás, em Santo André, um homem que começa a vender bolacha por conta de uma diversidade da vida e se torna um dos maiores fabricantes de peças para fogão no estado de São Paulo e quem sabe do Brasil. Conta um pouco dessa história para mim, como é que começou isso? Foi em Santo André? Bom dia, obrigado pelo convite, Renato, sinto honrado aí por lembrar da gente, né? E, claro, nos conhecemos realmente de uma forma totalmente inusitada, onde eu adquiri uma casa no Terra de São José 2, aí chamei o administrador da SEMPAR para poder reclamar de umas árvores que estavam entre a minha casa e a casa da SEMPAR, e aí o tal do Renato falou que ia me vender a casa ao lado. É verdade. Né? Aí eu, como maluco que sou, sim, né? Verdade também. Acabei trocando a casa, né? Comprei efetivamente a casa eu fui reclamar das árvores. Sim. Né? E acabei ficando com as duas. Pois é. Mas enfim, esse é um dos detalhes da loucura, que não é uma loucura, é uma responsabilidade de negócios, dentre muitos negócios que eu atuo na vida, né? Então a gente atua realmente na parte metalúrgica, né? Fazendo peças para fogões e para automóveis. Também, pela Telefil, temos uma fábrica de cabos especiais, que o slogan da Telefil é o melhor cabo do Brasil, e realmente o é. Não que os outros não sejam, mas nós garantimos que o nosso é. Então essa é uma técnica de vendas e de firmamento de marca que a gente adquiriu, né? Escolheu, aliás, não adquiriu, escolheu. Não temos volume, mas temos realmente uma qualidade diferenciada. Mas vamos lá. O Paulo, fazer até um parênteses, o Paulo, ele é um cara que já conheço ele há muito tempo, ele é muito reservado e ele é muito econômico nas palavras. Ele não pode falar, eu posso, porque além de tudo eu sou consumidor de fio por conta das obras e eu só uso a marca Telefil. Por quê? Porque eu não quero incomodação amanhã ou depois quando alguém estiver dentro da casa, porque o cabo dele realmente eu testei, ele tem a melhor qualidade do mercado. Não que os outros não sejam bons, mas eu posso falar que o teu cabo realmente é o melhor. E não estou aqui fazendo propaganda. A ideia desse programa todo é mostrar como é que o Paulo chegou, o que o Paulo fez para chegar onde está. Eu acho que a Telefil vem de encontro com tudo isso, porque mostra esse viés seu de perfeccionismo. Paulo, me conta de vendedor de bolacha ao sucesso total e completo. A história é um pouco longa, né? Mas eu vou tentar abreviá-la. Eu sou nascido em São Caetano, com 2 meses meu pai mudou-se para Santo André.
Meu pai era funcionário da General Motors, né? E em 1969 ele saiu da General Motors, comprou uma perua Kombi e passou a vender bolacha na rua. Na época não existiam supermercados, então ele vendia de 2 a 3 cargas por semana de bolacha de porta em porta. E eu, com 7 anos, comecei a ajudar na família, ajudá-lo a vender, né? Os outros 2 irmãos ajudavam na embalagem, no carregamento do carro, enfim, era a família toda lutando pela sobrevivência. Então ele tinha uma perua Kombi. Uma perua Kombi. E enchia lá, carregava a Kombi em São Paulo, ali no Belenzinho, saía nas ruas de Santo André, vendia, voltava no outro dia, carregava novamente, assim foi crescendo, né? E isso você começou a ajudá-lo com 7 anos de idade? Com 7 anos de idade. Certo. Com 12 anos, meu pai sofreu um acidente gravíssimo de Kombi, ficou 15 dias entre a vida e a morte, e eu, com 12 anos, aprendi a ser pai de família e arrimo de família, porque eu conhecia toda a freguesia e todos os preços, toda a comercialização do negócio. Meu pai internado, um vizinho arrumou um Jeep na época, né? E fomos vender bolacha, o estoque que nós tínhamos, enquanto meu pai internado no hospital. E teu pai ficou quanto tempo internado no hospital? 15 dias. 15 dias entre a vida e a morte. E vocês vendendo bolacha? Eu vendendo bolacha, minha mãe cuidando da família e dele no hospital. E aí a gente aprendeu a ser homem e repito, pai de família, com 12 anos na marra. Você não tinha escolha, né? Então, realmente, a gente assumiu essa responsabilidade. E aí, meu pai saiu do hospital, depois voltou a trabalhar. Eu, com 15 anos, entrei no Senai. Fui fazer Senai, que era o desejo dele, né? Meu também. Com 17 anos eu me formei no Senai. Aí eu voltei a vender bolacha. Aí você fez Senai, você fez o que no Senai? Ajustador mecânico. Ajustador mecânico. Exato. Certo. Depois fiz o colegial técnico mecânico. Tá. E o caminho natural seria ser um engenheiro mecânico. Certo. Por sorte da vida, eu não passei no vestibular de engenharia. Olha que beleza. Aí eu caí... Como brinco, o RG caiu na porta da Faculdade Senador Flacker, me inscrevi em administração de empresas, né? E virei um administrador de empresas e um empresário bem-sucedido hoje. Com 17 anos, eu voltei a trabalhar com bolacha, né? Certo. Meu pai estava muito ruim de saúde, né? E aí eu voltei a trabalhar e, de repente, resolvi ser caminhoneiro. Caminhoneiro? Eu resolvi ser caminhoneiro. Tinha um amigo que era motorista, que ia ser caminhoneiro. Falei pro meu pai que ia ser caminhoneiro, ele me deu um pau, literalmente. Tirou os 2 carros que ele tinha, era a Kombi e um Passat que ele tinha, que era onde eu saía para me divertir, para namorar, para curtir a vida, e me tirou tudo e falou, agora você vai ser caminhoneiro e se vira. A segunda grande lição. A grande lição, né? E aí a gente, obviamente não foi o caminhoneiro, né? Arrumei um emprego de vendedor de molas numa metalúrgica. Aliás, né, tem um parênteses, em 79 eu fiz entrevista nessa empresa, que era o que eu queria ser vendedor de rua. Tá bom. Né? E aí em 80, quando ia começar, veio a greve dos metalúrgicos, a primeira greve do Lula. Certo. Né? Ficou 40 dias, todas as metalúrgicas fechadas. Seu primeiro emprego foi para o espaço. Foi para o espaço. Depois de 2 meses que acabou a greve, me chamaram, e aí eu iniciei como vendedor de mola. Vendedor de mola foi teu primeiro emprego CLT? CLT, exato. Não, o segundo. O primeiro CLT foi aprendiz na ZF, onde eu fiz o Senai. Certo. Esse foi o primeiro. E aí entrei nessa empresa para ser vendedor de mola, até teve um fato inusitado, né? Um vendedor interno falou, porra, o que esse vendedor de bolacha quer vender mola? Eu falei para ele que quem vende bolacha ou vende um relógio, vende qualquer coisa na vida. Sim. E depois que eu abri a minha empresa em 88, né, esse mesmo rapaz veio ser meu empregado. Olha só, ele entendeu o recado? Ele entendeu o recado, mas tudo...
Aí trabalhei 8 anos como vendedor. Em 88, eu encontrei meu irmão, que era também vendedor de mola, num concorrente. Certo, vocês eram concorrentes, irmãos e concorrentes. Isso. E aí resolvemos montar uma empresa. Tá. Saímos para procurar um galpão, alguma coisa, né? Arrumamos uma salinha de costura na boca da favela, com 60 metros quadrados, e iniciamos. Isso você tinha quantos anos, Paulo? 28. 28 anos. Aí então, Irmãos Galuti. Irmãos Galuti. Isso. Que era eu e meu irmão, era o nome da empresa, né? Uhum. Aí começamos do zero, né? Eu acho que até do negativo, né? Então, começamos do zero, porém com um detalhe. Esse galpãozinho que a gente... Galpãozinho de quantos metros? 60 metros quadrados. 60 metros quadrados. É o tamanho da minha sala hoje de gestão. Bom. Né? Porém, a gente resolveu comprar, ao invés de alugar. Tá. Que foi a estrutura do pé no chão. Sempre embasado com o pé no chão, que é o que faz você ter sucesso. Você trabalhar com pouca dívida, pagando pouco juro e tudo mais, foi a base que a gente escolheu. Tá. Enfim. Mas vocês tinham o dinheiro para aquisição ou vocês financiaram? Sim, porque era muito barato, era na boca da favela. Era um lugar que ninguém queria. Exatamente, era uma salinha de costura. Certo. Né? E estava lá, preço muito barato. A gente acabou comprando, né? Obviamente tinha que ir armado trabalhar, né? Mas na época podia ter porte de arma, eu tinha. Sim. Né? E então a gente começou a vida aí. Aí fomos crescendo, né? Mudamos para um galpão de 500 metros, depois... Mas isso, então vamos lá, você com 28 anos começa a empreender de verdade. Vender um mas nosso próprio. Lembrando que você já tinha isso no DNA do empreendedorismo, que teu pai tinha te mostrado o caminho ali, falou, você tem que vender bolacha, tanto na doença quanto na... Como disse, né? Para você vender, a arte é a mesma. Para você vender um imóvel, você tem que convencer o consumidor que o teu produto é bom, que o teu produto vai satisfazer o cliente. Sim. Né? E que ele vai ter felicidade ou o que busca comprando aquele produto. E aí em 88 você fabricava o quê? Molas. Molas e artefatos de arame. Especificamente peças para banco. Tá. Nosso primeiro cliente, enquanto empresa, foi a Kuiper Recaro, de Diadema. Bancos de carros. Bancos automotivos. Sim, né? Aqueles bancos todos estilosos que tinham. Estilosos e os não estilosos também. Que a Kuiper é uma marca mundial, a unidade dele do Brasil aqui, ele fazia os bancos dos caminhões da Mercedes e alguns outros também de carro. Né? Legal. Enfim. E aí foi quando a gente começou. Começamos em 88, 90 veio o Plano Collor. Né? A gente, para investir, se endividou um pouquinho. Depois, no começo, tudo é difícil. Né? Ficamos 3 meses sem faturamento zero. Quase desistimos. Né? Mas, por sorte, persistimos. Né? E aí, depois do Plano Collor, deu uma virada assim que a coisa começou a ganhar corpo novamente. Tá, e aí em 88 você tá num galpão de 60 metros quadrados, com a cara, com a coragem, 2 anos depois toma um susto por conta de um plano econômico, mesmo assim levanta o nariz para fora da água, você com o seu irmão, e você estava me contando que você vai para um imóvel maior, de 500 metros quadrados, porque você já estava... 2 anos depois. Mais 2 anos fomos para um de 1.500 metros quadrados. Já com novos clientes, mais funcionários? Com novos clientes, aí já com uma situação estabilizada, né? E só botando o nariz para cima, começando a crescer. Legal. Sempre com autopeças, né? Nunca direto à montadora, porque montadora nós só começamos a fornecer em 99. Tá. Né, mas sempre com os sistemistas, né, que são os fornecedores das montadoras, e aí a gente continuou crescendo. Até que em 2000 nós adquirimos um imóvel em Mauá, perto do polo petroquímico lá, e compramos uma área de 7.000 metros, construímos 5 e mudamos para lá, aí sim com uma expansão bem maior, um tamanho bem bacana, e continuamos a crescer.
acima de tudo isso, você sai de 60 vai para 7 mil, em sociedade com o seu irmão. Da onde veio essa crença que está dando certo e vai continuar dando certo? Isso foi um negócio natural? Alguma coisa te dizia internamente? Como é que é esse processo que acontece no coração do empreendedor? É que é o seguinte, quando você se propõe a empreender, abrir um negócio, você não pode errar. Se você acertar, você não fez nada mais que obrigação. Se você errar, você é incompetente, você é vagabundo, você é burro, e assim sucessivamente. Então, você não tem escolha, né? E aí a gente continuou crescendo, porém, como a gente tomou um vulto maior, começou a aparecer os problemas da sociedade. Sim. Eu com o meu irmão, a gente passou a não se entender muito. Eu brinco que meu irmão fazia a parte social da empresa, ele viajava e eu trabalhava. Certo. Mas aí a coisa foi ganhando corpo negativo e a gente começou a marcar passo. Nós não crescíamos, havia necessidade muito direta de crescer. Por quê? Porque nós estávamos no espaço de 7 mil metros. Sim. Né? E os negócios e a empresa não ia acompanhando. Uhum. Aí começou a aparecer as discussões, né? Até que, em 2004, eu resolvo separar a sociedade. Agora, 2004 é teoricamente uma história recente. 2004, sim, 2004. Vocês se separam. Isso. E você funda a PGG? Não, eu me separo, aí para me separar eu tive que deixar a parte melhor para ele, que era o galpão novo, os clientes melhores, porque eu tomei a decisão de separar a sociedade, que não estava dando certo, sim, e os dois iriam morrer abraçados na praia. Uhum. Aí a gente resolveu fazer a separação, né? E eu dei um all-in na minha vida, porque você imagina assim, eu tinha um bolo. Certo. Nesse bolo compreende imóveis, propriedades, equipamentos, clientes, empresa, tudo. Tudo que foi amealhado ao longo desses anos de luta. De repente eu corto ao meio. Certo. Certo? Corto ao meio e resolvo ficar veio dinheiro, aí eu tinha que sair do lado dele, que ele ficou com um galpão de 7 mil metros, eu fiquei com de 3 mil do lado. Né? E a gente precisava crescer. Né? Porém, em 2006, eu separei do casamento também. Ou seja, você teve 2 divórcios. 2 divórcios. Então, metade desse bolo, ele passou a ser um quarto. Né? E eu fiquei com a parte endividada e, obviamente, a ex-esposa ficou com a parte melhor. Sim. Né? A parte líquida. Tudo bem. Aí veio a crise de 2009. Uhum. Né? Veio a crise de 2009, a gente estava 120% alavancado em tudo. Todas as máquinas penhoradas, o prédio penhorado, né? E a gente passou uma fase muito difícil da vida. Então aí vem 2009, você de um bolo inteiro você vai para um quarto. Isso. Nesse quarto você ainda assim alavancado, porque contra a tua expertise que te dizia para não se alavancar, mas se fez necessário, mais uma vez, acreditou principalmente em você e no seu talento. Claro. E aí você, em 2009, separado, um quarto da empresa. Endividado até os dentes. Endividado, devendo tudo. Namorada grávida. A sua namorada estava grávida. Grávida. Certo. Né? Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Como é que sai de uma situação dessa, Paulo? Ensina a turma. Não foi fácil, dá um livro. Uhum. Aquela minha sala que você conhece, tem uma mesa com 6 lugares. Eu comecei a ouvir todas as possibilidades. Aí veio um cara que era o cara da Receita Federal, que tinha contatos. Ele vem e falou assim, pede recuperação judicial, tudo mais. Beleza. Vem o outro e fala, ó, pega só o que não está penhorado e começa de novo. Não dava, porque estava tudo penhorado. Ou seja, essa opção não valia. Sim. Né? Aí o outro pega, dá um tiro na cabeça. Resolve. Ou seja,
não tinha muita saída. Uhum. Aí, por sorte, o meu contador e meu advogado, que são meus amigos, falaram para mim, falou, Paulo, vá trabalhar e deixa o resto com a gente. Então, parei de pagar todo mundo, fiquei 1 ano pagando tudo no dinheiro, sem cartão de crédito, sem nada. Porém, eu matei o principal problema de qualquer empresa, é o juro bancário. Com a economia do juro bancário, eu pagava a parcela do prédio que estava penhorado ao Banco Industrial, né? E as vendas e compras, eu trouxe todos a valores à vista. Então eu passei a comprar matéria-prima com 7 dias, à vista com 7, e vender à vista com 7 também. Eu zerei o juro, tive muita ajuda de cliente. Tem um amigo, né, que era um principal cliente, veio lá e falou, o que você está precisando? Eu estou precisando de ajuda. Então eu vou te ajudar. Me deu volume de produção, preços que estavam defasados, ele corrigiu, preços que estavam um pouco maiores, ele tirou e começou a pagar com 7. Foi aí o início da recuperação. Mas ele acreditou no Paulo, não na empresa. No Paulo. O nome dele é Carlos Branco. É um cara que é executivo hoje de uma multinacional, não está nem no Brasil mais, mas que eu faço questão de lembrar o nome dele porque é um parceiro. Tá. Um dos que confiaram no Paulo. No Paulo. Né? E aí o Paulo está com uma dívida grande no Banco Industrial. Isso. Aí o Paulo vai lá com o vice-presidente do banco, tremia que nem vara verde, né? E o diretor do banco, o senhor Henrique Zaragoza, fala para mim, falou, Paulo, fique tranquilo. Você foi para falar para ele que não tinha dinheiro para pagar? É, que eu não ia pagar. Uhum. Falei, não sei como fazer. Falou, fica tranquilo, você está aí. E para de tremer. Ele falou? Eu falei, mas não tem jeito, caramba. Né? Falou, não, fica tranquilo, nós não vamos tirar seu sangue. Você fica 2, 3, 6 meses sem pagar, a gente joga para o final. Eu não quero o seu prédio, quero só o dinheiro que eu te prestei para você me pagar. Ele te deu um respiro. Me deu um super respiro. Mais um que confiou. Por quê? Porque você, quando tem um problema, você tem que ir lá e mostrar. Dar cara a tapa. Sim. Né? Encarar o problema. E você não foi lá contar uma história, você foi falar a verdade. Não, ele já sabia a verdade, mas eu fui falar a verdade na cara dele, como estamos aqui. Né? E aí ele falou assim para mim, fique tranquilo, meu pai dele, me ensinou, com honesto, seja honesto e meio. Com filho da mãe, seja filho da mãe e meio. Você está na primeira frase. E aí a gente, no 4º mês eu comecei já, porque depois da crise do Lehman Brothers, sim, né, a coisa virou de uma velocidade absurda. Né? E com tudo isso que a gente fez, a gente conseguiu recuperar faturamento, parar de pagar juro e começar a pagar dívida. Eu paguei as 3 parcelas junto com parcelas para não ficar para o final do contrato. Então o contrato eu acabei antes. Ou seja, você teve fôlego para correr. E os outros 2 bancos que eu fiquei sem pagar, aí a gente estudou um pouco como fazer as dívidas de banco na época, né? Uhum. Elas depois de 6 meses iam para escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia negociavam diretamente com o devedor, com valores bem atrativos, né? E aí a gente conseguiu pagar os 2 bancos, Santander e Itaú, no ano de 2009 ainda. Mas me conta, agora eu preciso tentar colocar isso num aspecto um pouco diferente, porque a gente está falando do empresário Paulo. No meio de tudo isso, você me conta que tua namorada está grávida, isso, esperando a Sofia, e aí você tem uma empresa para tocar, a sua casa para levar dinheiro para dentro. Como é que fica a cabeça de um homem para levantar no dia seguinte e falar, não, eu vou? Não tinha muita escolha. Era essa ou se esconder. Eu nunca me escondi. Essa nunca foi uma opção? Não. Ela chegou a ser.
Eu tinha arma em casa, pensei em utilizar em determinado momento, né? Tive muita ajuda espiritual, Sim. né? Ajuda pessoal, né? E aí a gente conseguiu vencer. Então, em 2 anos, eu saí de um endividamento de 11 milhões e meio em 2009 para um positivo em dezembro de 2010. Nossa senhora, uma virada e tanto. Com zero. Saindo do negativo, Sim. Pagando juros, pagando tudo que devia. E pagando todo mundo. Fui pagar o Banco Itaú em dezembro com cheque visado na época. Visado. Até tem a foto do cheque ainda. Né? Devia 3 milhões, paguei por 900. Entendi. Né? Por quê? Vendi alguns imóveis que eu tinha também, que também estava endividado. Né? É uma história muito longa. É uma história muito longa. Mas dá um livro isso. Isso, tecnicamente e administrativamente, daria um livro fácil. Mas como eu não gosto muito dessa história de livro, prefiro contar para os amigos, né? E aí a gente realmente conseguiu sair disso. E aí, em 2011, falei, bom, pagou tudo, agora vamos começar a crescer. Tá. Eu vou fazer um parênteses, Paulo, porque eu conheço um pouco da tua história, por isso que eu te admiro tanto. E pelo que você está me falando, tem algumas nuances importantes. Uma do teu contador e do teu advogado que eu não conhecia, essa parte que eles tiveram lá do teu lado e foram importantes nessas tomadas de decisão. Essa parte da história eu não conhecia, mas eu conhecia a tua esposa, a Ana. Sim. Que é uma mulher fantástica. Sim, sim. Grávida de um cara que estava muito bem e quebra, e ela não te larga, ela estava do teu lado esse tempo inteiro. Ela não é só mãe da Sofia. Na mãe de Sofia e do Pedro. Mãe da Sofia e do Pedro. Sim. Quão importante a Ana foi nesse processo todo de virada de chave? Total. Por quê? Porque ela veio morar comigo. Ela era advogada, trabalhava no setor imobiliário, ela era advogada do grupo da Biara. Certo. Depois na Cirela. Mas ela veio morar comigo em Itu, largou a carreira, né? E acreditou. Mais uma que acreditou no Paulo. Mais uma. Essa acreditou. E acreditou meio na marra, né? Porque tem até uma brincadeira, né? Quando a gente vendeu as salas comerciais que eu tinha, que com essa venda eu consegui pagar os 2 bancos. Não, mas espera aí que essa história eu quero que você me conte. Ela é importante. Por quê? Porque quando eu vendi as salas comerciais, eu não podia depositar o dinheiro em lugar nenhum. O Marcelo, da Advance Turismo, que é quem comprou as salas, né, era um andar inteiro. Ele me pagou uma entrada e mais 6 parcelas. Eu não tinha onde pôr o dinheiro. Entendi. A Ana era minha namorada, estava grávida da minha filha, mas era só minha namorada. Certo. O que eu fiz com o dinheiro? Pus na conta dela, porque se eu ponho no outro, o banco poderia tomar. Eu acho que você deu um golpe, você faz só um sinal de compromisso. Aí eu falei para ela, olha, nós não temos segunda chance. Eu vou depositar na sua conta. Se você me danar, lógico, né? Brincando. Lógico. Né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas eu vou voltar lá. Ela teve a importância de vir morar comigo. O pai dela é médico, ainda está vivo. Né? O pai dela me deu remédio para dormir, porque ele falou, se eu não dormisse, porque obviamente não dormia no começo, você não tinha condição de recuperar o corpo. Aí me deu uns remedinhos para dormir. Olha que beleza. Né? E na época eu falei para ele, olha, engravidei sua filha, não vou casar hoje por causa disso tudo, mas assim que eu resolver eu vou casar com ela. Assim. Né? E ele falou tudo bem? Nos dias de hoje isso não é comum. Não, mas... tinha 49 anos e a filha dele 29. Então você estava com 49 anos quebrado. Mais quebrado que arroz de terceiro. E com dinheiro na conta da namorada. Exatamente. E com a mulher grávida. Isso. Muito bom. Mas eu vou voltar porque tem partes da tua vida, Paulo, que eu acho fantástica. E uma dessas é que você tá bem, vai lá e foi para comprar uma sala comercial. Eu quero entender como é que foi, porque dali saiu você conhecer a Ana. Vamos lá, então vamos voltar um pouco. Conhecimento da Ana. 2007 eu separei do meu irmão me deu um dinheiro, porque ele ficou com a parte maior da divisão, nós dividimos o bolo, então ele tinha que me pagar. Aí um amigo corretor falou, seu Paulo, tem uma sala comercial aqui,
edifício Arred, no Largo da Batata. O senhor vai lá comprar uma sala para me ajudar? Aí eu vou lá. Chego lá, olho a sala, falei, eu quero aquele andar lá, o 15º. Não, mas aquele lá não vende. Não, mas por que não vende? Eu quero aquele. Não, aquele lá só veio do andar inteiro, são 15 salas. Eu fui para comprar uma para investir. Aí o famoso, desculpa o termo, mas o pica das galáxias, andando de X5, com dinheiro no banco, porque com a divisão... Você tinha um dinheiro. Me deu dinheiro. Sim. Aí eu fui lá e falei, não, eu compro as 15. Na hora de comprar as 15, eu precisava assinar todos os contratos, todas as plantas. Ficamos 4 horas assinando. E aí onde eu conheci a doutora Ana. Entendi. Que era advogada, e ficou lá, mandou buscar pizza para a gente poder continuar assinando. Aí fez massagem no meu ombro aqui, lógico, né? Entendi. E aí nasceu a amizade. O interesse. Não, o interesse. O interesse. Né? Fiquei 15 dias mandando beijinho para ela, através do corretor. Certo. Aí um dia ela falou assim, deixa eu ver logo esse cara, parar de me encher o saco, né? O vendedor é vendedor, né? Isso, aí consegui, saímos, fomos jantar e começamos a namorar. E a Sofia logo... A Sofia veio depois. Sim, a veio Sofia... depois, porque tem outras histórias variáveis aí que eu prefiro não mencionar. Não vamos... Aí você vai lá e me fala que vendeu as salas para o Marcelo. Marcelo, da Advance Turismo. Ele precisava muito, tinha um corretor no meio vendendo as salas. E você precisava vender? Eu precisava desesperadamente, até porque eu estava 6 meses atrasado nas parcelas. Entendi. Poderia perder 1,5 milhão que eu já havia pago. Né? Entendi. Eu fui junto com ela, porque ela conhecia o pessoal da Biara. Sim. Né? E aí fomos lá, da Agra na época. Agra, E aí fomos lá, negociamos tal. Negociamos mais prazo. Nesse ínterim, o Marcelo me liga, o corretor me liga, fala, seu Paulo, o cliente é esse. Ele compra a sala, mas não compra de mim. Porque o cara se invocou com o corretor. Sim. Isso acontece, você sabe muito bem disso. Sim. Né? Se invocou o corretor. O cara foi honesto, falou, não compra de mim. Se o senhor vai lá, eu tenho certeza que o senhor vai vender. Eu fui lá. Porra, o cara vendeu bolacha, não vai vender 15 salas? Falou, me interessa, tive problema com o corretor, mas como você, foi eu e a Ana, como você está aqui e o que você pode fazer? Fala como você quer pagar. Falou, te dou tanto 40% e 6 parcelas. Falei, é seu. E aquilo te salvou? Aquilo me salvou. E ele sabe? Sabe, lógico, soube, agradeci e tal. Passagem você só compra com ele? Não, nem compro mais. Isso é a Ana que compra, não sou eu. Entendi. Mas, enfim, e aí essa foi uma das grandes importâncias dela, além de ser minha companheira, né? Sim. Então, na época difícil. E eu falei pro meu sogro que quando eu saísse dessa, eu ia fazer a melhor festa de casamento e a melhor viagem de lua de mel. Fez? Fizemos, fomos à Itália. Olha só que legal. Foi lá onde eu comprei o meu primeiro Rolex. Primeiro Rolex vem dessa viagem? Eu comprei com culpa. Por quê? Porque eu não achava que não podia mais gastar. Entendi. Eu já tinha como gastar. E a Ana falou, não, você vai comprar. Não é esse, é um Rolex de ouro que eu tenho. Né? Um Yachtmaster de ouro. Porque eu falei o seguinte, ia ser a melhor festa, e foi, ali no Vila Bisutti. Certo. Né? E você casou com a Ana com quantos anos? Eu casei, juntei, né? Casamos com 49. O casamento foi com 51. Com 49, 52. Com 52 você casa com a Ana. Isso. A Sofia já existia? Sim, ela foi daminha de honra. Ela foi daminha de honra, que legal. E eu entrei no salão com a música do Raul Seixas, né? Qual dela? Tente outra vez. Tente outra vez. Todos os convidados choraram. Ninguém imaginava uma coisa dessa, né? É porque aos 28 você está começando a tua empresa. Aos 51 você está recomeçando. Sim. Só que com a bagagem e o conhecimento. Não, eu já estava, né? 51 eu já estava. Eu mudei para Sorocaba com 47, em 2007. Não, mas 47 ali, você já está numa fase importante da vida. Sim. Já tinha 2 filhas ou 2 filhos? Não.
Já tinha um filho. Tinha um filho. A Sofia. O Pedro nasceu da lua de mel. Na lua de mel, entendi. Foi em 2011, né? Tá. Maio de 2011 que a gente se casou, né? A festa, tudo. E aí nós fabricamos ele na viagem, né? Tá. Hoje o Paulo está com quantos anos? 64. 64. 64, palmeirense. Muito bem vivido. Palmeirense verde, porque não existe roxo. Não, roxo é só Roxo é só corintiano. É só para uma classe diferente da sociedade. Então... aí eu te pergunto, Paulo, 51 anos de idade, tente outra vez, casando com a Ana, e o que acontece na vida empresarial do Paulo depois de ter passado por todo esse... Aí o mundo ficou pequeno, que aí eu passei a investir. Procurei corretor, comprei um imóvel que estava abandonado no Sítio Castelo. Era um chalé com 2 lotes, né? E, fala números, paguei 450 mil na época, gastei 150 e vendi por 1.300.000 para a Ana Hickman. Foi o chalé onde ela cuida dos cachorros dela lá, que é a paixão da vida dela. Legal. Né? Com o dinheiro desse resultado, dessa 600, operação, eu comprei 50% das ações da Telefil. Tá. Ou seja, o resultado daqui eu não pus no bolso. Eu fiz um outro negócio. Começou a pôr o dinheiro para trabalhar para você. Não, comprei outra empresa, eu trabalhar. Sim. Aí compramos 50% das ações, pagamos, né, demos de entrada, pagamos o restante. Aí em 2015 a gente comprou a outra parte da Telefil e incorporou na Indústrias PGG. Certo. E como é que vem hoje a Indústrias PGG, que incorpora aí a Telefil? Ela está num ambiente maravilhoso de 70 mil metros quadrados. Como é que vem essa propriedade para dentro e se transforma no grupo PGG? Então, essa propriedade foi o all-in que eu disse há pouco tempo atrás aqui. Onde eu comprei essa área, era uma massa falida do Santander, antigo América do Sul, né? E eu já havia comprado uma área em Itu, onde eu iria fazer um condomínio industrial, porque eu estava realmente com poder naquela época. Sim. Aí não deu certo, tivemos problema lá com... Paguei o imóvel e o cara não quis passar a escritura. Enfim, isso é um outro detalhe, né? Mas aí apareceu o prédio abandonado. Esse prédio foi a minha loteria esportiva, porque a gente comprou ele abandonado, numa condição altamente vantajosa, né? Pagamos diretamente no banco. O prédio tinha 7 mil metros, totalmente deplorado. Eu gastei 2 vezes o que paguei para poder entrar. Tá. Mas era uma propriedade de 70 mil metros. Hoje ela vale 30 vezes mais do que eu paguei. Certo. Obviamente a gente construiu mais algumas coisas, mas enfim. Lógico. Né? Então a gente comprou essa área, né? E aí tratou de trazer negócios para ela. Aí eu trouxe a Telefil lá para dentro, trouxe a San Gregório, que é a holding patrimonial, né? Que é essa outra empresa que a gente administra também. E esse ano compramos mais uma, né? Qual? A Luplastic, uma empresa de injeção plástica. Olha que faz legal, tampas essa eu não para tô sabendo. perfume. Faz tempo que você não conversava comigo. Faz uma semana. É isso. Não, mas foi em janeiro. Foi em janeiro, tá bom. Aí o cara chegou, um fornecedor meu, Paulo, queria falar sobre negócio. Voltei de viagem, de férias, dia 15 de janeiro, dia 16 estava o Luciano lá. Quero vender minha empresa para você. Mas que vender? Eu já estou vendendo a minha PGG. Compra a minha, né? Falou, não, eu faço qualquer negócio para você, eu quero que você compre. Pega o imóvel, pronto. Aí mexeu. Aí eu enfiei 8 imóveis no negócio. Imóveis que você tinha, você passou para ele? Passei para ele, peguei o dele, que é um imóvel industrial. Né, onde os imóveis que eu passei para ele tinham despesas. O imóvel que eu peguei dele tem receita, que é o aluguel e o próprio negócio. Certo. Então, acrescentamos mais uma empresa aí esse ano. Esse ano, então, você está com a Luplastic também. Luplastic, isso. Poxa, que legal. Bom, com 64 você vai e absorve mais uma empresa. Isso.
está quase vendida também. A Luplastic? É. Ah, você está fazendo a venda dessa empresa também. Sim, também. Que legal. Nós fomos buscar um parceiro, esse parceiro lá no passado tentou comprar essa empresa, né? Aí fomos lá pedir parceria porque ele tem o maior cliente desse segmento, Entendi. que é o Boticário. Legal. Né? O Boticário representa 80% desse mercado. Entendi. Né? E eu fui pedir para ele me ajudar. Ele falou que queria comprar a empresa. Entendi. Então nós estamos negociando aí, não sei se vai rolar, mas pode ser que... Mas está bem encaminhado, tá pelo bem menos. Encaminhado. Tem as duas pontas aí tem se gostam. Tem o resultado, a ideia é ter um resultado efetivo na venda do negócio e o imóvel perdurar gerando receita na holding. Com 64, como que é o dia a dia do Paulo? Como é? Ele acorda cedo, acorda Acorda às tarde? 6 horas da manhã para fazer o café da manhã para os filhos, os lanchinhos. É você que faz? Não, minha mãe faz o café, eu faço a parte Sua de mãe está morando chapeiro. com você? Minha mãe mora comigo. Olha que legal, que Minha mãe bacana. tem 89 anos, mora com a gente. 80. Eu sou filho de pais modernos, né? Entendi. Com 62 anos se separaram. Que legal, que bacana. Meu pai mora em Santo André, está vivo ainda, Tá vivo. com 94. Com 94 anos. Como Minha é o nome mãe- dele? Paulo Galuti. Ele, Paulo Galuti. ele é o Paulo Galuti. Ele é o Paulo Galuti de Eu verdade. sou o Paulo Gregório. Entendi. E aí tua mãe com 89 mora com você? Mora com a gente, aí ela... Ela acorda para fazer o café dos netos? Dos netos, da gente, põe a mesa, põe a fruta. É uma atividade, porque o idoso, ele precisa ter atividade. Ele não pode ficar num quarto parado, esperando a morte chegar. Sim. Então a gente é partidário, né, obviamente não precisaria fazer, mas a gente Lógico. deixa, porque ela se sente útil, se sente feliz E aí ela se te sente ajuda. servindo. E você fica na chapa? E eu fico na chapa, né? Aí Mas põe- tem habilidade ou é a criança? Bastante, bastante. Tá. O lanche é bom. Lanche, caipirinha, pizza, churrasco é bom. Agora cozinhar não. Tá certo. Mas enfim, Aí você acorda, dá café pra molecada, você que leva eles pra escola? às vezes sim, às vezes a Às vezes não. esposa e às vezes o motorista. Quando a gente Entendi. está mais cansado, chama o motorista. Aí ele que leva a criança pra escola. Aí você vai pra empresa. Aí eu vou para a empresa. Hoje, por exemplo, eu faço academia de segunda e quarta, meio-dia. Hoje eu inverti, fui à academia às 8. Entendi, te atrapalhei. Não, atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho, vai, né? Para não perder a piada. Pra não perder a piada. Tá. Mas enfim, já fui à academia, né? Quarta-feira faço massagem na empresa, um profissional fazer uma drenagem para poder relaxar um pouco também. Toda quinta-feira eu jogo pôquer também na empresa, que nós temos um grupo lá em uma sala de Fechada. fechada, onde a gente passa 7 a 8 horas Jogando pôquer. jogando pôquer, dando risada, se alimentando bem, bebendo bem quando bebe e fazendo o que gosta. É uma válvula de escape que é um ímpar. E é só palmeirense ou tem o Não, misturado? tem estragado também, Tem estragado. né? Tem mais que palmeirense. Tá. Mas enfim, é um lazer bom, né? E a vida de pai de família, né? Sou católico, sou muito pai, muito responsável. Tenho 2 filhas mais velhas, tenho um neto, né? Um neto autista muito especial, né? O Davi. Você teve filhos anteriores a Sofia e o Pedro? Sim, tenho 2 filhas, né? 2 filhas. 2 filhas, a Thalita e a Tayane. Tá. A Tayane me deu um neto, né? E aí a gente consegue, né? A HD aqui eu brinco que ela vira pelo menos umas 8 vezes por dia. Imagino. Vira para o filho, vira para a Rode, vira para a Luplastic, vira para a PGG, vira para a Telefil, vira para os amigos, vira para... Enfim, é muito ativo, muito intenso, Sim. mas como a gente hoje está numa situação, graças a Deus e ao trabalho, muito privilegiada, a gente consegue ter hobbies. Sim. Um dos hobbies é a coleção de automóvel. Eu tive lá, fiquei encantado na tua empresa. Depois eu quero passar lá para a gente mostrar, porque a gente chegou de Ferrari aqui. Sim. Fantástico. A Ferrari, me corrija se eu estiver errado, ela materializa tudo aquilo que o Paulo trabalhou. Sim. Essas são as conquistas. Você não precisa ter uma Ferrari. Vou te contar a história da Ferrari. Eu quero. A história da Ferrari é uma história de
de metas. A vida toda eu fui galgado por metas. Tá. Minha mãe, ela sempre foi me guiando, né? Ela falava assim para mim: se espere nos que estão melhores que você, não que são, ninguém é melhor que ninguém, mas se espere naqueles que estão acima de você. Por quê? Se espelhar no nível ou abaixo é cômodo. Então se espelhe naquele que está acima de você para você chegar lá, né? Então a gente ouvia isso, né? Então, e eu quando comecei a vida, né, profissional, trabalhar na Renima, né, fábrica de molas, que eu era vendedor, eu pus uma meta na vida, que com 40 anos eu queria estar com a vida estabilizada. E consegui, eu já tinha minha empresa, já tinha meu carro que eu queria, BMW, que era o carro da época, já tinha conseguido algumas coisas. Porém, não era o suficiente. Aí eu falava que eu iria ser um homem realizado profissionalmente quando eu conseguisse comprar meu primeiro Rolex, né, que eu comprei na Itália, e a primeira Ferrari que eu comprei em 2017. Não é essa, é uma outra. Uma outra. Né? E aí sim eu me senti um homem realizado profissionalmente, moralmente, sim, né? E conquistando tudo que a gente programou. Mas essa coleção de carro não ficou na Ferrari? Não. Porque hoje você tem, a Ferrari foi você tem o quê? Uns 20 carros? 10. 10 carros? 10 carros. Tem Tá. essa Ferrari, tem uma Porsche, tem um Cadillac conversível, um Camaro 74, uma caminhonete F1 com motor de Mustang na cor vermelho Ferrari, que é o must da coleção. Sim. Né? Se bem que para mim é outro. Né? Eu gosto da Kombi. Eu tenho uma Kombi Last Edition, né? Com daquelas últimas que a Volkswagen fabricou. Tenho também um carro que era do Museu da General Motors, o Master Deluxe, que já fez 6 casamentos da empresa, Olha inclusive só. o meu. Olha só. Né? E esse aí é um dos preferidos. Né? E que mais? E tá para chegar a cereja do bolo, que é um Shelby Cobra que eu estou montando há 1 ano e meio. Poxa, paixão por carro. Essa paixão por carro vem da onde? Vem desde moleque. Eu dirigia com 12 anos. Entendi. Com 15 anos eu ia dirigindo Kombi a São Paulo, de Santo André a São Paulo dirigindo. Ainda bem que o crime já prescreveu, né? Eu ia de madrugada, né? Aham. Mas era um meio de sobrevivência, porque meu pai não conseguia ir. Entendi. Por causa ele fraturou 3 costelas, a bacia, quando do acidente dele, e ele não conseguia ir. Aí ele ia comigo, mas falava para eu ir dirigindo, porque ele sempre confiou em mim também, como moleque homem, né, e como responsável. Aí estamos passando aqui por toda essa parte da tua vida, onde você começa a dirigir desde lá de trás, vendendo bolacha, vai vender mola, passa por tudo isso, e hoje você traz, como que é o nome da sua mãe? Júlia Galutti. A dona Júlia para morar com você. Isso. Por quê? Quando da separação dos meus pais, né? Meu pai, ele ficou um pouco senil. Certo. Hoje já está bem mais, óbvio, né? E bateu uma crise de ciúme nele, que ele achava que minha mãe, com 83 anos, estava o traindo. Coitado. Coitado, exato. E tentou matar minha mãe. Oh, coitado. Ele E aí minha mãe... é senilidade. Senil, lógico, né? E aí minha mãe... Eu fui lá, busquei ela e falei, não, você vai morar comigo. Não, mas você vai atrapalhar. Você vai morar comigo. E meu pai permaneceu na casa, no apartamento, né, onde ele mora, com cuidadoras, 24 horas, né? Sim. E minha mãe veio morar comigo. Nossa, que presente. E presente para ela, né? Para nós, obviamente, para os netos, meus filhos. Eu, particularmente, não convivi com os meus avós. Porque era outra época, era outra expectativa de vida. E meus filhos convivem com a avó todos os dias. É uma bênção. Uma bênção. Para eles e para minha mãe também, né? Então, e para nós, obviamente. Né? Paulo... A Ana cuida dela mais do que cuidaria da mãe dela. Então, a Ana é especial, a gente especial, sabe. Totalmente. Totalmente especial. Uma dádiva que Deus pôs na minha vida. A gente, nesse papo, eu vou entrar num assunto um pouco mais polêmico para algumas pessoas. A gente
vem conversando e você menciona Deus algumas vezes, e eu sei que não é da boca para fora. Eu sei que você é um cara que tem fé. A fé foi importante para construir tudo isso que você construiu. Como é que você traz isso para a tua vida? A fé, ela normalmente, ela aparece muito com muito mais força no ser humano, principalmente na dificuldade. Eu nunca fui um católico fervoroso de ir à missa, obviamente ia, né? Mas nunca fui fervoroso nem nada. Porém, é como eu brinco que um presidiário, a primeira coisa que ele faz quando cai numa cadeia é se tornar evangélico. Ganhar uma Bíblia e se tornar evangélico. Por quê? Porque é uma das últimas esperanças que o cara tem de se recuperar. Normalmente acontece muito disso. Não foi meu caso, tá? Eu sempre acreditei em Deus, nunca fui fervoroso, mas reforcei sim minha fé, né? E não sou fervoroso, repito, mas ele está sempre comigo. Paulo, como a gente estava falando no início, né? É um prazer ter você aqui comigo. Suas histórias me ajudam a crescer como ser humano. Quem está falando agora é o Renato. Me ajudam a crescer como ser humano. Tua história de vida é fantástica. Conhecer um pouco mais da história do teu pai, da tua mãe. Uma coisa que eu queria entender, porque você não é só o empresário, você é o pai das tuas 3 filhas e do teu filho, você é o marido da Ana, enfim, como é que você toma a decisão de sair do ABC e vir parar em Itu? O que aconteceu na tua cabeça? Como é que a vida te trouxe para cá? Saúde, sem dúvida, ficava resfriado direto, não fico mais, meus filhos, saúde maravilhosa. Trânsito, incrível. Todos os santos dias da minha casa até a empresa são 15 minutos. Do interior, Itu, eu não saio mais. Por quê? Porque é outra qualidade de vida, é outro mundo. Você não tem... Eu brinco que aqui em Itu, né, especialmente no Terras, tanto oxigênio que a gente respira aqui, né, isso não tem preço. Não tem. Você ganha muito em qualidade de vida, né? Eu morava 7 quilômetros em Santo André a Mauá. Tinha dia que demorava 1h30 para percorrer 7 quilômetros. No ABC, não é São Paulo, não. Sim. São Paulo é um pouco pior. É. Né? Mas, enfim, então a qualidade de vida em Itu é ímpar, né? Terra de São José a gente vive muito aqui no Terras 1, por conta que meus filhos fazem equitação. São campeões, já levaram bastante o nome do Terras nos pódios. Obrigado. Né? Realmente levam, né? São muito bons. Eu não tenho a coragem que eles têm, nem de subir no cavalo. Sim. Quanto mais saltar 1 metro que eles estão saltando. Às vezes, para fazer um carinho, eu penso 2 vezes. Então, mas enfim. E a importância do Terras aqui é realmente uma qualidade de vida absurda. Paulo, 60 e poucos anos de idade, uma vida que dá para escrever 3 livros. A gente está tentando usar um poder de síntese para adensar isso aqui numa conversa de 1 hora. Se a gente entrar nos detalhes de cada uma dessas histórias, a gente vai passar dias aqui conversando, que vai ser uma delícia, mas depois, a hora que a casa estiver finalizada, você me convida, faz a tal da pizza ali. Tomando um esquinho, e você vai me contando, a gente vai gravando, que fica aí para o pessoal. Mas eu queria que você deixasse um presente para esse pessoal que está vindo, esse pessoal que vai poder se espelhar na tua história. Dá uma mensagem para esse pessoal. Eu quero começar a empreender hoje. O que você dá de conselho para essa pessoa que é jovem e quer empreender? Veja, o conselho que eu mais posso dar é um só. Eu tenho um ditado, né? Tenho vários ditados, mas um deles é a respeito disso. Eu brinco que para você ter sucesso na vida, você tem que, no mínimo, trabalhar. No mínimo. No mínimo. E no máximo, trabalhar muito.
Certo. Acreditar em você, ser honesto. Meu pai, com todo o analfabetismo dele, ele sempre me dava uma lição de vida. Ele falava assim: anda direito que não custa nada. Seja honesto, seja trabalhador. O ditado é que eu falo para meus filhos e para muitos que me perguntam, é que do céu só cai chuva e de vez em quando. Nós estamos há 2 meses sem chover. Fato. Né? Então, você precisa correr atrás, precisa acreditar em você, precisa acreditar nas pessoas. Eu tenho uma mensagem sim para os jovens, precisa dosar essa história de rede social, essa história de vício celular, jogos, internet, Os vícios. YouTube, a vida dos outros. Cuide da sua vida, busque o seu futuro, mas trabalhe. Esse é o único conselho que eu posso dar. O segredo do sucesso é trabalho. Trabalho, honestidade. Não conheço ninguém Que chegou. por vias corretas que chegou sem trabalhar. E outra, pode até chegar, mas cai. Cai. E Porque, quando cai, não levanta. então, quando esse outro detalhe, chegar no topo não é tão difícil. Eu cheguei no topo em 2011. O difícil é se manter. Você tem que ter muita disciplina, muita coragem. Uma outra coisa muito importante é a arte de falar não. Quem fala sim para tudo perde a referência. Então você tem que ter a arte do falar não. Para um filho, para um funcionário, para um amigo. Né? Ajudar o próximo. Né? E ajudar não é com dinheiro, não. Eu ajudo muita gente com palavras. Sim. Tenho muitos e muitos amigos. Eu sou prova disso. Vai ser coach. Desculpa, não tem coach. O coach vai cobrar. Sim. Você tem que dar o ombro para o seu amigo. Você tem que identificar quando o seu amigo está precisando. Sim. Né? E como você falou, você é uma das provas. Sou prova né? viva disso. Sou grato. Porque nós nos conhecemos do nada. Encontrei você numa dificuldade. Fiquei te ligando 2 meses, você não me atendia, porque você estava... Verdade. Mas não desisti de você. Não desistiu mesmo. Né? E faço isso com outros amigos também, que eu acho que esse é um outro legado que a gente precisa desenvolver, né? Ajudar o próximo. Sim. E repito, não é com dinheiro, é com palavras, é com o ombro amigo, com conselho bom e real do tipo: pô, Renato, você está muito gordo, cara, você precisa perder essa barriga. Você acha? Eu acho, porque senão você vai ficar mais doente. Não é seu caso agora, você está só gordinho. Mas, enfim, é um tipo de coisa que você precisa ajudar realmente o próximo, né? Com experiências. E isso é o que eu levo da vida. Paulo, não tem, assim, palavras para te agradecer. Obrigado por você ter disposto seu tempo para estar aqui com a gente, para poder passar um pouco dessa história para quem vai estar assistindo. Então, assim, mais uma vez, de coração e como sempre, muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Paulo Galute.